tudo bem? Você já parou para pensar na quantidade de ideias diferentes e opostas que existem dentro do cristianismo? Se nós pegarmos só o protestantismo, nós temos ali um mundo à parte, praticamente um universo composto das mais variadas ideias teológicas. Se você for a uma igreja presbiteriana tradicional, eles vão dizer para você que a salvação ela depende da predestinação de Deus. Se você for a uma igreja pentecostal, eles vão dizer que o que predomina é o livre-arbítrio e que Deus não predestinou ninguém à salvação ou à condenação. Se você for a uma igreja adventista, eles vão te dizer ali que quando a pessoa morre, ela entra num sono, ela está inconsciente até a ressurreição. Se você for a outras igrejas evangélicas, eles vão dizer que não, a alma está consciente no paraíso ou no inferno aguardando a ressurreição. Se você for a uma congregação cristã no Brasil, você vai ver ali as mulheres usando o véu e separadas dos homens, né? Cada um senta de um lado. E assim você pode investigar as mais variadas diferenças que existem entre os grupos cristãos, protestantes, evangélicos. São muitas. Mas o que eles têm em comum? Todos eles alegam estar baseados na Bíblia. Todos eles dizem: a minha doutrina é a correta porque ela se fundamenta estritamente na verdade bíblica. Então, pelo menos isso esses grupos têm em comum: a crença na Bíblia. Um adventista vai dizer que crê na Bíblia, um testemunha de Jeová vai dizer que crê na Bíblia, um evangélico de qualquer denominação, da Assembleia de Deus, da presbiteriana, da igreja batista, metodista, etc., todos eles vão dizer: nós cremos na Bíblia. Agora, como todos esses grupos, com as mais variadas ideias diferentes e muitas vezes contraditórias, estão bebendo na mesma fonte? É óbvio que necessitaríamos de uma vasta explicação, muito longa e profunda, para analisar esse fenômeno. No entanto, eu penso que uma das respostas ela é bastante inusitada e pouca gente tem coragem de dizer isso. E aí eu deixo para você essa questão, a seguinte questão: a Bíblia é um livro totalmente uniforme? E os seus escritores dizem ao mesmo tempo a mesma coisa sobre os mesmos assuntos? Repetindo o que eu disse anteriormente, esse também é um assunto vasto, profundo e complexo, mas eu gostaria de dar uma pequena posição que eu acredito ser razoável. Eu quero ler com você aqui, rapidamente, Oséias capítulo 1, versículo 4. Só esse versículo aqui de Oséias. Disse-lhe o Senhor, disse o Senhor ao profeta Oséias: põe-lhe o nome de Israel, está falando do filho de Oséias, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Israel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Oséias viveu no século VIII, nos tempos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, conforme está no começo do seu livro, e ele está falando de um episódio passado aqui, da época do rei Acabe, aquele que era inimigo de Elias. E Oséias está falando aqui que Oséias, recebendo a profecia divina, está dizendo que o Senhor vai castigar, olha que interessante, a casa de Israel, a casa de Jeú, melhor dizendo, pelo sangue de Israel. Agora, a que episódio o profeta Oséias está se referindo? Eu vou ler com você aqui também, 2 Reis, capítulo 10, versículo 11, olha o que diz: Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel. Olha só, Acabe foi morto na guerra, e os seus descendentes, a sua casa, eles foram mortos por mão de Jeú, por profecia de Elias. E aqui está dizendo que Jeú executou a casa de Acabe em Jezreel. Agora, olha o que diz aqui no versículo 30 do mesmo capítulo 10 de 2 Reis.
Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe, segundo tudo quanto era do meu propósito. Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Percebeu? Oséias está condenando a casa de Jeú pelo que foi feito à casa de Acabe, em Israel. E o escritor do livro de Reis, né, lembrando que na Bíblia hebraica 1º e 2º Reis é um livro só, está dizendo que o que Jeú fez foi da vontade de Deus. Eles estão dizendo a mesma coisa? Não, não estão dizendo a mesma coisa. E muitas vezes esse fenômeno acontece nas páginas da Bíblia. E aí alguns teólogos protestantes, né, como aqui, por exemplo, esses dois que eu estou mostrando aqui para vocês, o Norman Geisler e o Thomas Howe, no Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e, entre aspas, Contradições da Bíblia, esses teólogos buscam sempre conciliar essas passagens. Muitas vezes eles têm razão no que fazem, mas eu penso que outras vezes eles são desonestos intelectualmente. Nesse livro mesmo, nessa passagem, os comentadores afirmam que Jeú fez o que era certo, mas com intenção pecaminosa. É uma forçada de barra bem complicada. E eu acredito que muitas vezes isso não funciona. Em nome de uma ortodoxia defendida a qualquer custo, muitas vezes os teólogos chegam a posições desonestas e ficam, às vezes, de um lado descrentes, buscando contradições na Bíblia, e teólogos crentes ortodoxos buscando conciliar os problemas a qualquer custo, inclusive a custo da honestidade, o que é um problema sério. O que eu penso? Eu sei que existem problemas nesse pensamento, mas até hoje a posição mais honesta que eu encontrei. Eu acredito, uma das chaves de leitura que eu tenho é as doutrinas, as ideias, os pensamentos contidos na Bíblia passam por estágios de evolução. Um exemplo que eu já dei em outro vídeo aqui nesse canal é a respeito da vida pós-morte na Bíblia. Se você examinar algumas partes do Velho Testamento, elas dizem claramente que após a morte cessa a consciência, em Eclesiastes, em Salmos, etc. E no Novo Testamento a posição já é outra. Ou seja, o pensamento passou por uma evolução, por uma mudança. E aqui não há dúvida de que Oséias e o escritor de 2º Reis estão dizendo coisas opostas sobre o mesmo acontecimento. E qual o problema? A não ser que você busque conciliar as coisas de qualquer forma, né? Inclusive a custo da honestidade, qual o problema? Se o pensamento evolui ao longo da história, por que não Deus ter permitido que a sua verdade, a sua vontade, o conhecimento da sua pessoa evoluíssem ao longo das páginas da Bíblia? E mais, não só o conhecimento de Deus evolui dentro das páginas da Bíblia, como ele evolui ao longo da história, por meio da teologia, por meio da filosofia, por meio das ciências, por meio de todo o conhecimento. É uma visão bastante ampla, profunda e muito mais complexa do que a mera defesa da inerrância da Bíblia. Se você quer apenas um conforto mental, fique com a teoria mais fácil. Mas se você está em busca da verdade, a tua aventura vai ser um pouco mais difícil, porém mais divertida e honesta. Um abraço.